Muito obrigado, Miguel. Voltaremos então mais tarde aí ao aeroporto de Lisboa. Agora centramos a conversa com o nosso convidado, José Maria Ricciardi, candidato à presidência do Sporting. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Porquê é que acha boa noite, António. Boa noite. Porquê é que acha que os outros 8 candidatos não estão à altura do desafio Sporting? Porque, antes de mais nada, deixe-me mais uma vez, já ontem tive essa oportunidade, mas agora que vimos em direto, felicitar a seleção de Sub-19 por este fantástico título. Quer dizer, já tínhamos conseguido ser campeões europeus em séniores e agora em Sub-19, que são os futuros séniores. Portanto, acho que o futebol português está de parabéns, e a Federação e todos os portugueses. Sobre a sua pergunta, porque é que eu acho que os outros 8 candidatos... nesses candidatos, quer dizer, está a pressupor 2 que para mim não existem, não podem ser candidatos. Portanto, tenho que me perguntar porque é que os outros 6 candidatos, no meu entendimento, não correspondem àquilo que o Sporting necessita. Enfim, apesar de já também tive a oportunidade de dizer isto, de achar que têm todos a sua legitimidade e o meu grande respeito, mas eu acho que o Sporting não tem em nenhuma daquelas candidaturas a capacidade necessária para liderar e gerir o Sporting nestes próximos tempos. Mas em que vertentes é que vê essa falta de capacidade? Em muitas, mas eu vou-lhe tentar explicar a minha visão rapidamente. Não só na questão do próprio Sporting e de tudo aquilo que ele sofreu nestes últimos tempos, que está a ser parcialmente revertido, mas não tenhamos dúvidas que toda esta situação vivida deixará e terá as suas consequências, como também o futebol português. Eu acho que isto não é só um problema do Sporting. Quer dizer, eu acho que o futebol português tem que se alterar profundamente para ser mais competitivo, porque, como nós agora sabemos, com as alterações que estão a ocorrer, nomeadamente na Liga dos Campeões e nas provas europeias, vai haver um fosso cada vez maior entre os clubes que conseguem estar, digamos, na primeira divisão do futebol. E quanto tempo é que, no seu entender, e peço desculpa por interrompê-lo, é que o Sporting tem para não deixar cavar esse fosso? Pouco. Não só o Sporting, acho que é o futebol português em geral. E nisso, volto a repetir, também outro facto que já mencionei, mas que aqui penso que terá ainda mais importância, de um vosso grande jornalista, o Rui Santos, que tem vindo a alertar há bastante tempo para um conjunto de problemas endémicos do futebol português que lhe tira receita, que lhe tira credibilidade, que lhe tira reputação e que faz com que o fosso possa aumentar e se assim acontecer vai ser muito difícil nós termos um futebol, enfim, que todos desejamos que seja competitivo e que possa estar, como eu disse, representado na primeira divisão do futebol. Se o senhor reconheceu esses problemas todos dessa forma, porquê é que não chegou mais cedo como candidato à presidência do Sporting? Porque não podia, profissionalmente não me era possível, nomeadamente em cargos de direção, não era compatível com a minha atividade profissional e mesmo assim tentei, das formas que me foram possíveis, de todas as formas, ajudar todas as direções do Sporting, seja quando ao ponto de lhe chamarem às vezes presidente sombra do Sporting. Porquê é que avança nesta altura como 9º candidato, prefere ser o 7º, já percebi, porquê é que avança nesta altura e não avançou logo a seguir à destituição de Bruno de Carvalho? Caro António, presidente sombra é uma fantasia. Já expliquei isso várias vezes. Eu nunca fui presidente sombra de ninguém. Portanto, isso foi uma invenção, às vezes já há assim umas invenções que pegam. Enfim, os mistérios, as pessoas que estão por trás das cortinas, nunca fui por trás de cortina nenhuma, tentei ajudar o Sporting da melhor maneira que podia e que sabia. E nunca com fações, que eu acho que um dos problemas do Sporting hoje em dia é exatamente o problema das fações e da falta de coesão e da falta de agregação. Que muitas vezes o Sporting é o maior adversário do Sporting? Concordo.
porque de facto o Sporting tem que ganhar outra coesão, tem que ganhar outra agregação. Acho isso muito importante. Tentarei tudo para que isso seja uma realidade, porque só assim poderá ser mais forte para, enfim, para poder disputar com os rivais as competições. Mas o facto de haver esta dispersão de candidatos não pode fazer desunir aquilo que Sousa Sintra tem tentado unir ao longo destes últimos tempos? Eu espero que não, e eu acho que isso também é uma prova de vitalidade. Já tive a oportunidade de dizer que todos os sócios têm legitimidade para se candidatarem e portanto, eles irão, como é o meu caso, apresentar o seu programa, as suas ideias, e caberá aos sócios escolher. E eu acho que a maioria, larga maioria do Sporting, tem o suficiente bom senso e toda a capacidade para analisar qual é que é a candidatura que será a melhor para gerir o Sporting nos próximos anos e, enfim, e que é o que eu conto convencer os sócios para isso, apresentando-me e apresentando o meu programa. A figura financeira e social que o BES fez pode jogar contra si a 8 de setembro? Não, eu já estou farto de responder essa pergunta. Eu fui considerado o melhor banqueiro europeu em 2016 por uma das revistas mais prestigiadas da Europa, que é o World Finance, e a falência e a resolução do BES deu-se em 2014. A minha idoneidade foi sempre mantida. Continuei como presidente do principal banco de investimento da Península Ibérica durante mais anos, mais quase 3 anos. Portanto, estou completamente à vontade sobre esse assunto. Passe pelo seu grupo de trabalho para que não seja um problema na sua candidatura? Desculpa? Não é sequer um assunto que seja debatido no seu grupo de trabalho, porque não venha a ser completamente um problema Você veja o seguinte, a minha esta responsabilidade no grupo 10 era o banco de investimento, que foi o melhor banco de investimento de Portugal, que trouxe muito investimento para Portugal e que foi o melhor banco de investimentos da Península Ibérica. E foi o 5º do Brasil, foi o número 1 em Varsóvia, conseguiu desenvolver atividades em Londres e em Nova Iorque. Mais nenhum banco de investimentos em Portugal conseguiu isso. Portanto, e a minha responsabilidade era essa. Nunca foi resolvido, nunca teve problemas nenhuns de reputacionais, foi uma das melhores alienações que o novo banco fez. Eu não quero estar agora a falar consigo, António, sobre isso, porque não é esse o assunto, mas estou completamente tranquilo sobre esse assunto. Portanto, está evidente que isso venha a ser um problema no seu percurso enquanto candidato no Sporting. Não reconhece Bruno de Carvalho e também o Carlos Vieira como candidatos à presidência do Sporting? São sócios suspensos nesta altura. Eu gostava não de são saber... sócios suspensos, são dirigentes destituídos por 72% dos votos de uma das maiores Assembleias Gerais do clube, onde estiveram elencados gravíssimos, porque a destituição teve um elenco de razões pelas quais se entenderia que essa direção, esses 7 elementos que se mantiveram na direção, deviam ser destituídos. E todos eles muito graves. E, portanto, acho que a resposta foi absolutamente esmagadora e clarificadora. E eu acho que já não é mais tempo de falar do Bruno de Carvalho. Quer dizer, nós temos que falar ainda assim, do presente e do futuro do Sporting. Eu tenho alguma curiosidade e gostava de saber, porque não vi isto muito debatido, de que forma é que o senhor conhece Bruno de Carvalho, começa a contactar com ele e a ganhar confiança com Bruno de Carvalho? E eu começo a contactar com o Dr. Bruno Carvalho como contactei com todos os presidentes do Sporting. Porque eu, mais uma vez lhe repito, nunca tive, na minha maneira de tentar ajudar o Sporting, opções, aquelas que você se referiu, António, que são uma das maiores fragilidades do Sporting, que são os grupinhos, os segmentos, as linhas. Eu nunca tive. E, portanto, achei sempre que devia tentar ajudar o Sporting, fosse quem fosse o presidente que lá estivesse. Nunca ganhei um cêntimo, mas deixe-me dizer isto, desculpe. Eu termino já. Nunca ganhei um cêntimo, nunca tive poder nenhum, nunca nomeei ninguém, nunca meti no futebol, nem nos jogadores, nem nos treinadores, zero. É que às vezes os presidentes eram apontados publicamente como sendo quase marionetas. Mas isso é ridículo. Isso é absolutamente ridículo e é um atestado de minoridade a grandes presidentes que o Sporting já teve. Isso é absolutamente falso. E, portanto, quando o Dr. Bruno Carvalho ganhou as eleições, ao José Conselho,
Não estive com o Dr. Bruno Carvalho, nem com o José Coceiro, não estive com ninguém. Como é que ele ganha a sua confiança? Não foi uma questão de ganhar a confiança, quer dizer, quando o banco era um dos assessores da reestruturação que estava em curso, que foi terminada pelo Dr. Bruno Carvalho. E qual foi o seu papel nessa reestruturação financeira do Sporting? Não, foi presidir ao banco que executou, que assessorou essa reestruturação, como muitas outras, não é? No país e também no desporto. E, portanto, nessa altura tive a oportunidade de conhecer o presidente do Sporting e entendi, nessa fase que ele estava a fazer, eu e muitas outras pessoas, não estou a desculpar com ninguém, que ele estava a fazer um trabalho positivo. Enfim, tinha algumas características um bocadinho especiais, mas estava a fazer um trabalho positivo. Para encerrarmos este assunto, Bruno de Carvalho, qual é o momento que marca aquela linha que olha para o que está a acontecer e diz que basta? Foi o momento do basta, que aliás tomei-o, foi quando do jogo de Madrid, contra o Atlético de Madrid, em Madrid. Antes disso, enfim, já manifestava grande preocupação no crescendo desde a reeleição, enfim, com uma vitória esmagadora, às vezes o poder sobe à cabeça pelos vistos, do comportamento que foi-se modificando gradualmente. Mas eu sinceramente quero dizer o seguinte, eu acho que agora nós temos que nos centrar no presente e no futuro do Sporting e, portanto, eu sei que porque as pessoas querem continuar a falar sobre esse assunto, mas eu acho que isso é um assunto encerrado no Sporting. Pergunto-lhe porque é que mudou de opinião no que diz respeito ao Sporting ter a maioria de capital da SAD. Não era esse o seu entendimento há uns meses e não agora é verdade. passou a ser? Isso é absolutamente falso. Então quer explicar essa questão? Isso é mais uma mentira. Eu nunca mudei de opinião absolutamente nenhuma. O que eu sempre disse é que o Sporting só tinha duas alternativas para resolver, o Sporting e os outros clubes portugueses, para resolver os seus problemas de competitividade e financeiros. Um é ser gerido eficientemente, competentemente, dentro do modelo que nós temos para o Benfica, para o Futebol Clube Porto e para o Sporting, onde os clubes têm a maioria das SADs. O outro era conseguimos atrair capital para os investidores, atrair investidores para que as SADs pudessem ter um reforço de capital que, aliás, agora já está limitado pelas novas regras da UEFA e da FIFA. Não pode exceder as receitas de um clube, portanto o problema já não se resolve com essa facilidade. Aliás, verificou-se isso até no caso do Paris Saint-Germain e noutros clubes. Mas, de qualquer forma, só havia um ou outro. Ter investidores minoritários que não mandam nada e que investem muito dinheiro é muito difícil, não é só no futebol, como o António sabe, é em qualquer empresa. E, portanto, como é a vontade dos sócios, que eu respeito, e já dei essa garantia, que a SAD do Sporting continua a pertencer ao Sporting e a eles, eu dou aqui a minha garantia que, se for eleito como espero, manterei a maioria do Sporting. E isso não é uma inevitabilidade para que financeiramente e economicamente as coisas corram mal. Consegue dizer-me, se o Sporting pudesse ir ao multibanco, se tinha dinheiro até ao fim do mês? Isso tem. Tem, mas é que, como sabe, não se gerem as instituições só no próximo mês. Exatamente. Nem as nossas vidas particulares. Qual seria o saldo? Pois nós temos um conjunto de encargos, de tesouraria, de despesa muito elevado e, portanto, temos que gerir o clube com grande racionalidade e grande eficiência e temos que aumentar as receitas correntes. O Sporting tem uma característica. O que é urgente? António, deixe-me dizer isto do ponto de vista económico tem uma grande importância. O Sporting tem uma característica que tem que conseguir ultrapassar e que muitos clubes no estrangeiro já o conseguiram fazer, que é não consegue ter receitas operacionais, receitas correntes, receitas da sua exploração normal, bilheteira, patrocínios, gameboxes, todo o tipo de direitos de televisão, todo o tipo de receitas que são permanentes, não consegue ter as receitas superiores aos seus custos, também de exploração. E, portanto, só consegue chegar aos lucros através das chamadas operações extraordinárias, que é a venda de jogadores. E eu acho que o Sporting, como qualquer outro clube português, à semelhança de muitos clubes, e eu dou como exemplo os clubes alemães, tem que conseguir
E por isso é que os alertas de pessoas que eu prezo, que eu respeito profundamente e que são grandes conhecedores de futebol, como é o caso do seu colega Rui Santos, têm explicado. Para que isso seja possível, é preciso que as receitas correntes do futebol português subam. E para que elas possam subir, é preciso que o futebol português se transforme de uma forma profunda. Não se esqueça do que está a dizer, porque voltaremos à conversa daqui a mais alguns instantes. Temos nesta altura de voltar ao aeroporto de Lisboa. Reta final da nossa entrevista a José Maria Ricciardi a propósito da chegada dos Sub-19. Se for eleito presidente do Sporting a 8 de setembro, o que é que vai fazer com os jogadores do Sporting que fazem parte desta seleção nacional? Não, vou, como tem sido tradição do Sporting, tudo fazer com a equipe que terei para o futebol, para que eles continuem a sua evolução, que aliás, enfim, já é uma confirmação. Mas em termos de plantel principal? Com certeza. Foi sempre essa a tradição do Sporting, foi sempre uma grande escola de jogadores. Apraz-me registrar que na final do Campeonato da Europa, se não estiver em erro, em uns 11 jogadores que jogaram a final, 8 tinham passado pela academia, pela formação do Sporting. Mas se for eleito presidente do Sporting, consegue fazer com que os talentos formados em Alcochete fiquem mais tempo no Sporting? É evidente que o ideal é que fiquem bastante tempo, mas temos que ser realistas e temos que entender que aquilo que eu lhe estava a falar, que não pode aumentar, que é o fosso entre o futebol português e o internacional. E uma das razões é para que os jogadores não saiam tão cedo devido às diferenças da capacidade financeira que lhes permite oferir, quando são muito bons jogadores, como tem sido o caso dos jogadores do Sporting, remunerações incomparavelmente mais elevadas. É tempo de, em termos institucionais, fazer aproximar o Sporting do Benfica. E já agora, qual é a sua relação pessoal com o Luís Filipe Vieira? Não tenho nenhuma relação em especial, mas não é do Benfica. É tempo do Sporting ser uma das entidades que deve contribuir para a pacificação do futebol português, para a sua credibilização, para o aumento da sua reputação, para que as pessoas, as famílias, como esta que agora vimos aqui no aeroporto, possam ir em paz ao futebol e para que assim o futebol se possa decidir dentro das 4 linhas. E estas guerras, estes insultos, enfim, todos estes ataques fraticidas que temos visto no futebol português, é para mim uma coisa incompreensível, porque isso afeta as receitas, afeta a credibilidade, afeta tudo. Já tive a oportunidade também de dizer isto, formos aos países civilizados da Europa, para não vemos guerras entre presidentes espanhóis nem franceses. Qual é a sua relação com o Jorge Nuno Pinto Costa? Uma resposta muito concisa também. Não, é exatamente a mesma que eu pretendo ter com a do presidente do Benfica e com os presidentes todos os outros clubes, que é uma relação como deve ser, correta, séria, obviamente defendendo os mais altos interesses do Sporting Clube de Portugal, mas dentro das 4 linhas e não nesta permanente e muito triste figura que temos assistido nestes últimos tempos, e nomeadamente também por causa do nosso próprio clube. José Maria Ricciardi, muito obrigado por ter estado aqui esta noite na SIC Notícias. Nós fazemos a análise desta entrevista já a seguir um curto intervalo. Muito obrigado.